Está no ar o Rio em Pauta, o programa que aprofunda a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre o Museu Nacional. Grande parte da estrutura foi destruída em um incêndio em setembro do ano passado, mas a instituição, que tem mais de 200 anos, dá sinal de recuperação. Localizado na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, o Museu Nacional serviu de residência à família real portuguesa. Considerado um dos maiores museus de história natural e de antropologia do mundo, a instituição, perto de completar 200 anos, sofreu um duro golpe. Um incêndio no dia 2 de setembro destruiu quase que a totalidade do museu. Um curto-circuito foi o motivo apontado. Grande parte do acervo, com mais de 20 milhões de itens, incluindo uma vasta biblioteca, foi perdida. Um grande trabalho de recuperação vem sendo feito para a recuperação. Uma delas é o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo do Brasil. Recentemente, arqueólogos apresentaram objetos de coleção egípcia, com 700 peças. Eu recebo no estúdio Alexander Kellner, ele é diretor do Museu Nacional. É um prazer, Alexander. Prazer é todo meu. 8 meses de incêndio. O que foi feito até agora para a recuperação desse museu tão importante para o Brasil e para o mundo? Bom, nós temos notícias boas e ruins. Quais que você quer primeiro? As boas. Então vamos falar das boas. Graças ao investimento que foi feito por parte do MEC, ainda no governo Temer, nós recebemos um total de 16 milhões de reais destinados 10 milhões para a recuperação, melhor, escoramento do palácio, para que a gente pudesse entrar lá dentro, inclusive com uma cobertura provisória, para que a gente pudesse dar continuidade lá ao nosso trabalho de salvamento. 5 milhões que foram do MEC diretamente para a Unesco, para desenvolverem 2 projetos. O projeto executivo da reconstrução do palácio e também o projeto das novas exposições do Museu Nacional. Não teria sentido você reconstruir o palácio sem pensar nas exposições. E mais 1 milhão que foi destinado à contratação de uma empresa para que ela fizesse o projeto da fachada e dos telhados do museu. E isso está em execução, né? 92% mais ou menos da obra de estruturação e do teto do museu estão sendo realizadas. A gente acredita que até o final desse mês devem estar concluídas. E o projeto da restauração da fachada já está em andamento. Além disso, nós recebemos, graças aos deputados federais do Rio de Janeiro, uma emenda parlamentar impositiva da ordem de grandeza de 55 milhões e que se destina à recuperação do palácio. Essas são as partes boas. Agora, qual é o valor total dessa recuperação? Vocês têm uma média? Aí que está o negócio. A gente precisa, Ingrid, o projeto. Quem vai nos dar esse valor será justamente o projeto da Unesco, né? Aí nós vamos ter essa ideia melhor de quanto que vai custar a reconstrução e a reforma total do palácio, já com as melhores normas de segurança. Tá, agora vamos para as partes ruins. As partes ruins que nós estamos literalmente numa situação extremamente difícil para o nosso dia a dia. Eu não tenho verba para comprar água, eu não tenho verba para comprar máscara, eu não tenho verba para fazer pequenos reparos. Por que isso? Porque antigamente essa verba vinha da caixa do museu, ou seja, as entradas que supriam isso. E eu não tenho essa verba, né? Então o meu desespero está nesse sentido de chamar a atenção para a população brasileira, para a sociedade como um todo, para que nos auxilie na doação da conta SOS Museu Nacional, conta essa que inclusive tem a sua prestação pública. Se você chegar agora lá, clicar, você vai saber exatamente quanta gente recebeu, quanta gente ainda tem e em que a gente gastou. Então as doações só podem ser feitas dessa maneira? Essa é a melhor maneira de fazer as doações. É claro que se alguma empresa quiser vir fazer doações de equipamento, nós estamos precisando. Computadores, impressoras, nós já tivemos várias doações de mesas, estantes e emergencialmente a gente está procurando um contato direto com o MEC, porque a gente precisaria de containers, mas já para que a gente pudesse dar continuidade à atividade de salvamento. Porque é aquela história, nós estamos tendo mais sucesso do que a gente imaginava. É muito material bacana saindo. Eu acho que vocês acompanharam agora o material egípcio, tem outros materiais saindo, mas isso tudo precisa de espaço, né? Então a gente está realmente muito apreensivo, né, de ter esse contato direto com o MEC, porque nós temos a convicção, uma vez eles entendendo o nosso projeto, eles certamente vão apoiar. Sim, fora outros patrocinadores também, né? Os outros patrocinadores a gente se surpreende um pouco porque não vieram ainda.
né? A gente teve várias situações, assim, onde foi colocado para a gente por que a gente não tem doações, como, por exemplo, teve a Notre Dame, né? Vocês viram os bilhões de reais que foram doados para lá, ou pelo menos prometidos para lá. Eu acho que a diferença principal está em 3 linhas. Primeiro, aqui no Brasil não se tem a cultura de fazer doações para instituições culturais e científicas. Simplesmente as pessoas não fazem isso. Quando você tem uma tragédia no sul do país, em outros lugares, até você tem um movimento, né, das pessoas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não existe, por parte do governo, um incentivo para os doadores. Vou te dar um exemplo. Eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos. E lá, quando uma pessoa quer fazer uma doação, ela consegue abater isso do seu imposto de renda. Então, por exemplo, ela doa 10, né? É deduzir. Ela doa 10, 8 ela deduz, ou seja, na verdade ela paga 2 a mais, né? Mas ela direciona o valor que ela acha que deve destinar. Agora, Alexander, fala para mim uma coisa. Você acabou de falar com relação ao governo, o que o governo investe, né, investia no museu, vamos dizer assim. Você acredita que, de repente, se essa verba não tivesse sido cortada e as manutenções tivessem sido feitas em dia, isso poderia ter sido evitado ou continuaria sendo uma tragédia anunciada? Olha só, eu acho que todos nós sabemos que há anos que o Museu Nacional vem sendo, e não existe outra palavra, me perdoem, negligenciado. A verba foi cortada pela metade. Não só isso, mas também, vamos dizer, esses anos todos a gente tem falado, os gestores antes de mim, eles têm se preocupado com isso, e nós temos um grande plano que a gente só conseguiu fazer assim, em pequenas partes. Qual é o plano? É a retirada das coleções e a parte administrativa do Palácio em pequenos prédios anexos e com isso fazer a grande reforma que o Palácio precisava, inclusive com a questão de incêndio, segurança e tudo mais. Sempre lembrando que é um prédio tombado, ou seja, eu não posso ir lá fazer o que eu quero fazer. E isso a gente só conseguiu fazer em parte, né? E por quê? Por falta de verba. Então, só vamos a coleção de vertebrados que estava fora, a nossa biblioteca que estava fora, parte dos invertebrados que estava fora, botânica e tudo mais. Então realmente, essa negligência, e é uma negligência assim, que dói muito, porque todo mundo se pergunta, né, sobretudo fora do Brasil, como é que pode que um Brasil deixe a sua principal instituição cultural e científica do jeito que deixou. Né? Agora conta pra gente como é que está sendo feito o resgate desse material que estava dentro do museu, Alexander. O resgate é basicamente feito por uma equipe coordenada pelo Museu Nacional, pessoas lá, que nós temos os profissionais capacitados para isso. É um trabalho muito parecido com o de arqueologia, né? A gente até utiliza um termo arqueologia urbana, né? No sentido que você tem toda uma metodologia igual. E o que a gente faz? A gente está neste momento preocupado em retirar o máximo possível, claro, que a gente divide em lotes. E tem toda uma sistemática, né? Então você tem que saber exatamente de onde vem o material. Que o prédio eram 3 andares que colapsaram. Todos os andares praticamente, fora um pedaço ou outro, colapsou. Então você tem que saber exatamente o que você podia ter ali. E aí você pega os seus lotes, separa os seus lotes, retira de lá. Alguma coisa que emergencialmente tem que ser tratada, você trata, mas no momento a gente não está fazendo a reconstituição do acervo. Daí isso vai ser uma coisa que vai demorar um pouquinho e precisa, assim, aí sim, um vulto maior, inclusive, de investimento. Nesse momento é recuperar, salvar o que pode salvar. Agora, o que de peça encontrada já foi recuperada? Vamos dizer, das peças encontradas, tudo está como foi encontrado. Ou seja, a recuperação propriamente dita, a reconstituição dessas peças não foi iniciada e nem é o momento, porque eu não tenho nem equipamento, nem espaço para fazer isso. Por isso, mais uma vez, a gente faz um apelo ao MEC que nos receba para que possa se inteirar dos projetos que a gente está fazendo. E nós temos a convicção, uma vez vendo o que a gente está fazendo, eles vão nos apoiar. Agora vamos falar da parte triste. Na sua opinião, o que o Brasil perde com esse incêndio, Alexander? Eu acho que o Brasil tem, vamos dizer assim, a maior perda que o Brasil pode ter é não aprender nada. Eu acho que são anos e mais anos que nós todos estamos falando de diferentes instituições, dessa falta de olhar criterioso e cuidadoso para as nossas instituições culturais e científicas, né? São vários museus que estão numa situação, e o triste, Ingrid, é que o Museu Nacional não é um dos piores, não. Tem museus que estão em situação pior que a gente, né? Ou que estavam numa situação pior que a gente. Então, eu acho que essa seria a maior perda, se o Brasil não aprender nada com isso. Perdeu a principal instituição, pelo menos vamos aprender alguma coisa. Agora, tem um outro fator, só para dar um caso positivo.
várias instituições de fora do nosso país estão dispostas a, inclusive, ceder material, não é só a questão financeira, mas ceder material para que a gente possa recompor as nossas coleções. Que não deixa de ser também uma ajuda financeira, Não já deixa que de ser. isso custaria, teria um custo. Exato, mas esse material para a gente vale mais do que a verba, porque é material original, só que o Brasil tem que merecer esse material. E de que forma a gente vai poder merecer? Colocando à disposição dessas novas coleções um prédio com a situação melhor de segurança possível para pessoas, aí leia-se visitantes e técnicos, e para abrigar as novas coleções. Então, é fundamental que o Brasil, que o governo... Porque a sensação que a gente tinha quando a gente entrava ali é que a gente respirava cultura, né? É verdade, é verdade. A verdade é essa. Verdade. E agora a Polícia Federal está investigando, né, as causas do incêndio. Já foi descoberta alguma coisa? O que avançou nesse sentido? Olha, existe um laudo que foi publicado, eu acho que vocês tiveram uma noção desse laudo. Eu confesso a você que eu não tenho capacidade técnica para questionar o laudo, só posso dizer para vocês o seguinte: o trabalho com a Polícia Federal é um trabalho que não é fácil para eles, também não foi fácil para a gente, só que a gente trabalhou em grande harmonia, onde eles tiveram uma grande sensibilidade para as nossas necessidades. A polícia tratando a área como uma cena de crime e nós querendo entrar o quanto antes para resgatar material. Mas eu acho que assim, essa colaboração foi uma boa colaboração, né? E eu assim, fico bem feliz em poder passar isso para a sociedade, que a gente conseguiu trabalhar muito bem juntos. Quanto ao teor do laudo propriamente dito, existe uma investigação que está em andamento e eu fico um pouco reticente em fazer algum comentário maior para não atrapalhar o trabalho deles, né? Você falou agora com relação à vontade, né, internacional dessa recuperação. Existe algum tipo de cobrança, Alexander, com relação à recuperação do museu lá fora, que eu quero dizer? Existem duas cobranças e elas são feitas de uma forma educada, mas elas existem. Primeiro, como é que o Brasil deixa acontecer? Como é que o Brasil deixa acontecer? Na verdade, é uma cobrança que a gente cada vez mais fica atônitos, lembrando que ali morou Dom João VI, ou seja, a família real de Portugal. De lá, pelo menos do ponto de vista teórico, se comandou um país da Europa. Isso é a única situação na América do Sul. Lá viveram Dom Pedro I, Dom Pedro II nasceu ali. A primeira Assembleia Constituinte Republicana foi ali, ou seja, a primeira Constituição Republicana foi escrita ali. Ou seja, aquele prédio, o próprio Museu Nacional, está muito ligado à história do país. Se tinha um prédio para proteger, era aquele. Como é que deixa nessa situação? E não foi falta de aviso. Eu não sei se você sabe, mas eu comecei a minha gestão no museu em fevereiro e em setembro aconteceu isso. Ou seja, menos de um pouco mais de 6 meses, assim, menos de 7 meses, aconteceu essa tragédia. E desde a primeira vez que a gente teve a oportunidade de falar com a imprensa, nós mostramos isso, que a gente não tinha verba e precisávamos justamente para o aniversário do bicentenário que estava chegando, que a gente poderia fazer a grande virada da instituição. Infelizmente, não fomos ouvidos. Muito obrigada, Alexander. E agora é torcer para que a população se conscientize dessa importância cultural do museu. Mais ainda, não apenas torcer, mas também cobrar, inclusive da gente. As obras se iniciam este ano. Se não se iniciarem este ano, é porque alguém falhou. Então, pode nos cobrar, deve nos cobrar. Eu vou fazer uma rápida propaganda. No dia 8 e 9 de junho, nós vamos comemorar o aniversário do Museu Nacional. Que legal. Faremos várias atividades na Quinta da Boa Vista e, inclusive, um grande abraço para o Museu Nacional, e onde vocês todos estão convidados, inclusive você, Ingrid. Muito obrigada, foi um prazer. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.